Glória a Deus. Boa noite, queridos. Pai do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu coração, em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu vou tentando administrar a pressão da responsabilidade, você pode usar 30, 40 segundos do seu culto, amém? Com sinceridade, com pureza, com amor, de verdade, assim, em todo o seu coração. Eu queria que você agradecesse pela vida de quem está do seu lado, amém? E é proibido ser apenas da sua família, tem que ter pelo menos um que não seja dela, amém? Biológica, digamos assim. Então, se você puder fazer isso, 30 segundos, 40, vire para alguém com sinceridade e pureza e diga: glória a Deus pela sua vida, obrigado por você estar aqui nesse ambiente, obrigado porque o Senhor foi quem te trouxe aqui. Faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meu amado irmão, sempre responsabilidade, né? A gente está ministrando a palavra do Senhor, né? Eu acredito que isso é um recado do céu, é o céu que nos entrega algo e a gente tenta, com o nosso jeito, com as nossas palavras, os nossos defeitos, muitas das vezes, transmitir isso numa linguagem humana, para que a noiva do Cordeiro entenda, amém? Se eu puder estar abrindo sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, no capítulo 13, em nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu o discípulo amado João, no capítulo 13, por favor. Se sua Bíblia for parecida com a minha, vai ter um subtítulo em negrito dizendo: Jesus lava os pés dos discípulos. Que o Senhor me dê graça essa noite, amém? Para poder transmitir a mensagem de uma maneira imaculada, que as minhas emoções, meus sentimentos não atrapalhem esse processo, amém? Jesus lava os pés dos discípulos. Senhor, abre nosso coração, a gente entenda de uma maneira que agrade a Ti, e não a nós mesmos e nem a mim, em nome de Jesus, amém. Vocês encontraram, queridos? Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler o verso 1 em diante. Se você encontrou, dá um glória a Deus. Se você não encontrou, diga aleluia, e alguém vai até você para te ajudar você a encontrar. Posso ler? O texto sagrado diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, assim como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero parar aqui já, porque eu preciso, amém? Repita comigo: o amor de Jesus, ele não muda, amém? Está dizendo ali que da mesma maneira como ele começou a amar os seus discípulos, da mesma maneira que ele os amou em todo o seu ministério aqui na terra, ele os amou até quando? Até o final. Eu e você, nós temos um modelo de amor diferente do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes alguém aqui já foi machucado dentro da igreja, não já? Bom, o motivo não interessa, mas... E muitas das vezes, qual que é a nossa reação depois disso? Alguns querem sair da igreja, não quero mais fazer parte desse grupo de pessoas. Outros, aquele irmão que eu ajudava falou mal de mim, agora eu não vou ajudar mais, amém? E eu quero consolá-los aqui dizendo que, glória a Deus pelo amor do Senhor não ser como o nosso amor, amém? O amor do Senhor, assim como Ele amou no início, Ele mantém o seu amor. Quem aceitou Jesus aqui e depois que você aceitou Jesus, você pecou, faz assim. Se você não tiver pecado depois de ter aceitado, você avisa que nós vamos fazer a canonização domingo que vem, sua. Vai ser o santo do Mevan Araponga. Brincadeira, só para tentar relaxar aqui um pouco, amém? Mas onde eu quero chegar com isso? É que, querido, se essa noite você descobrir que o irmão que está atrás de você, está do seu lado,
ele vai falar mal de você depois do culto, o seu amor por ele muda agora. Estão comigo? E onde eu quero chegar é que Jesus desde o princípio sabia que Simão Pedro negaria ele. Só que, como ele amou no início, ele amou Simão até o fim. Deixa eu te falar outra coisa, o Senhor Jesus sabia que Tomé era incrédulo, amém? Mas como ele amou Tomé no início, ele amou até o fim. O Senhor Jesus sabia que Judas Iscariotes iria entregá-lo e trocá-lo por 30 moedas de prata, mas da mesma maneira que ele começou a amar Judas, ele o amou até o fim. Glória a Deus. E eu preciso entregar isso para alguém, não sei para quem que é. O amor do Senhor por você não mudou. Amém? Ele não mudou. Júnior, o que muda? Por que às vezes eu sinto menos? O que faz a gente sentir menos é o nosso pecado. Você lembra de Adão? Adão peca, se esconde de Deus, fica com medo de Deus, e Deus diz: Adão, onde tu estás? Lembrando que ele é o arquiteto do jardim. Você acha que ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Ele queria saber se o Adão estava confortável com ele ir até lá. Ele está dizendo: Adão, eu estou no mesmo lugar de sempre, cadê você? Então o que faz eu e você acreditarmos que o amor de Deus diminuiu para conosco? São as nossas falhas, querido. Porque a gente olha para o amor de Deus a partir do nosso amor. Amém? A gente acha que Deus nos ama como a gente ama as pessoas. E eu preciso te dizer, e eu preciso glorificar a Deus por isso. O amor de Deus é incomparável. Amém? O amor de Deus, ele não diminui com o tempo igual o nosso. O amor de Deus, ele não diminui conforme nós pecamos para com ele, conforme nós blasfemamos, conforme nós ofendemos a sua santidade, conforme nós cometemos as nossas falhas, conforme a gente briga com a esposa, conforme a gente, enfim. O amor de Deus, ele não muda. Amém? Da mesma maneira que ele amou você no dia do encontro de vocês, ele permanece fiel até os dias de agora. E permanecerá. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Desculpa, gente, esse versículo não teve como passar batido. E o segundo também não vai ter, é muito importante. Lê o 2 comigo. Durante a ceia, repita comigo, durante a ceia. Amém. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ido para Deus, e iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Queridos, quando foi que Satanás colocou no coração de Judas para que traísse Jesus? A gente acabou de ler. Durante. Eu queria trazer um entendimento muito importante para a igreja no Brasil, nesse culto. Amém? Não apenas aqui, igreja Mevã, a igreja espalhada pelo mundo, a noiva do Cordeiro. A nossa liturgia, ela não impede Satanás de contaminar o nosso coração. Vou repetir. A nossa liturgia não impede Satanás de sujar o nosso coração. Amém? Satanás fez isso com Judas durante, imagina, o culto de Santa Ceia. Mas quem falava ao coração de Judas? Não era o Senhor. Amém? Então eu quero te trazer esse entendimento, amado. É legal tudo que acontece aqui no prédio, né? A estrutura, no domingo. Mas toda a nossa movimentação aqui, ela não impede que Satanás suje o nosso coração, nos contamine. Glória a Deus. Júnior, mas o que é que impede então? Aí depende de você. Quando você vem para o culto, amém? Seja ele no prédio, seja ele no PG, lá é culto também, amém? O que é que sai com você de lá? Amém? Vou repetir. Você vem para o culto aqui no PG, na casa do irmão, mas eu quero saber o que é que sai com você de lá. Consegue me compreender? O que fica no seu coração? Após aquele culto, após aquela mensagem, após o louvor que a gente estava tocando, adorando aqui. Então entenda, querido, é muito legal eu estar aqui pregando no domingo, amém? A gente se veste bem, eu não preciso pentear o cabelo, enfim, amém? Mas eu passo aquele negócio da barba para não ficar igual o Capitão Caverna.
a gente se arruma, né? Nós temos a nossa liturgia no domingo, digamos assim. Mas de nada isso me serviria se não fosse o Senhor que alimentasse o meu coração. Amém? Eu posso estar todo engomadinho aqui. Se eu não estou me alimentando do Senhor Jesus Cristo, possivelmente é outra pessoa que está alimentando. E o nome é que a gente acabou de ler. E eu não quero trazer pânico na igreja, não é sobre isso o culto. Mas eu preciso trazer esse alerta para você. Durante a ceia, Satanás falava com Judas. Amém? E deixa eu te falar, já falou comigo também, amém? No meio do culto. Ai, pastor Cruz, credo, sério, já falou comigo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Resisti, pois, o diabo. E ele falar, ele vai. Amém? Eu sei que a gente não gosta de ouvir esse tipo de coisa, mas é inevitável. Falar, ele vai. Glória a Deus. Mas vai de mim e de você resistir aquilo que ele está tentando semear no nosso coração. O que aconteceu com Judas? Ele não resistiu. Ele acabou cedendo, então nesse momento ele parou de se alimentar do Senhor. E aí Satanás conseguiu sujar o seu coração. Glória a Deus. Bom, a gente leu que o Senhor Jesus tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Vamos continuar? 6. Aproximando-se de Simão Pedro, aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não entendes agora, mas o compreenderá depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, então não lave apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. No demais está todo limpo. Ora, vós já estão limpos, porém não todos. Eu vou ler isso de novo que é importante. Vocês já estão limpos, porém não todos. 11. Porque ele sabia quem o havia de trair. E foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou suas vestes, voltou para a mesa e lhes perguntou: entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre e lavei os vossos pés, vocês também deveriam lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei exemplo para que vocês façam da mesma maneira. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Amado, de vez em quando, eu trabalho aqui no escritório com o pastor José Paulo, amém? E o Mateus sabe disso. De vez em quando vira um culto lá, amém? A gente pega a Bíblia e acaba o serviço. O serviço fica para depois e vira um culto. A gente começa a falar sobre o Senhor. E esses dias eu falava que muita coisa na Bíblia, eu tinha tipo assim uma interpretação minha. Eu li as coisas ali e ficava pensando. E depois que eu fui estudar a cultura daquelas pessoas, e não só a cultura de hoje, mas a cultura daquela época, 2000 anos atrás, muita coisa que você lê acaba tendo um sentido diferente, amém? Não que aquilo que você ouviu outra hora seja errado, não é sobre isso. Mas eu digo no sentido das parábolas. Muitas das vezes, se a gente perceber para quem Jesus está falando, o sentido já muda. Se a gente entender o contexto do que era que ele estava falando, muitas das vezes já muda. Amado, você lembra que uma vez ele estava na casa de Simão, fariseu, e entrou uma prostituta da cidade ungindo ele? E aí o Simão fariseu, olha que interessante, o Simão pensou: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem que é essa asinha aí que está tocando nele. E Jesus, conhecendo-lhe o coração, disse: Simão, deixa eu te falar uma coisa antes. Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. Desde que eu entrei, ela não parou de chorar e lavar meus pés com lágrimas. Por que Jesus está falando aquilo? Amados, você já é que agora é complicado. Deixa eu tentar explicar aqui. Aqui, ó, olha por isso aqui. Imagina que aqui, ó, bem no meio desse tapete, tem uma mesa. Amém? Na cultura deles daquela época,
se eu fosse chamar o Jackson para jantar lá em casa, o Jackson provavelmente teria feito uma caminhada da casa dele até a minha. No máximo uma carroça ou um cavalo, amém? As ruas da época não eram como de hoje, com esse piche. É piche que fala? Não era assim. O que tinha na rua naquela época? Terra, exatamente. Não tinha também esses tênisão bonito que a gente usa para correr. Era aquela sandáliazinha simples que você já deve ter visto no filme. Quando eu pego uma sandália daquela, uma havaiana daquela e ando no pó, o que acontece com as minhas pernas? Suja, cobre de pó, amém? Então o Jackson foi jantar lá em casa. As mesas antigamente é diferente das de hoje. Olha o Gabriel sentado lá como se fosse uma mesa assim, ó. Lembra da outra pecadora que foi ungir Jesus? E o texto fala assim, e ela chegando por detrás dele ungiu-lhe os pés. Pera lá, se ela está sentada igual o Gabriel, ela entrou, será, com a cabeça embaixo da cadeira? Não, antigamente se sentava, conseguem me ver? Às vezes sentava assim, ó, como se fosse ajoelhar para orar. E os pés ficavam para trás. Às vezes, colocava a mesa aqui e enchia de travesseiro aqui, ó, esse canto, amém? Edredom, coberta, e sentava borboleta. Ou sentava de assim, para você ficar o mais à vontade possível na hora da refeição, amém? Então, o ato de eu trazer uma bacia de água para que o Jackson lavasse os próprios pés, significava dizer, Jackson, eu quero que você fique à vontade na minha mesa. Conseguem me entender? Estão comigo, gente? Dão glória a Deus. Então, o fato de eu trazer água para o Jackson, significa, Jackson, você é bem quisto na minha casa. Eu quero que você fique à vontade na minha mesa. Então eu trazia a bacia, o Jackson se lavava, amém? E aí, ele ficava à vontade nos meus aposentos, nos meus travesseiros, no meu edredom, no meu colchão da mesa. Glória a Deus. Então, meus queridos, entenda. O que Jesus está fazendo? E é muito interessante que ele faz como se fosse um ato profético. Durante a ceia, durante a mesa, ele decidiu levantar, tirou a vestimenta, pegou a toalha e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Amém? Olha que interessante. Ele começou a lavar os pés dos discípulos. E aí depois que tinha lavado todo, eu acho Pedro maravilhoso, né? É engraçado porque a Bíblia não faz questão de esconder o caráter de Pedro. E aí, pensa, em toda a igreja tem um cara desse, né? Aí Jesus lavou o pé do Jacques, depois lavou o pé do irmão Mauro e foi passando. A hora que chegou no Pedro, Pedro falou assim, não, Senhor, o Senhor lavar meu pé? Mas, de jeito nenhum. Aí Jesus fala, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Opa, então não lava só o pé não, Senhor, lava a cabeça também. Já foi tirando a roupa, sei lá, estou inventando para ficar didático. E aí Jesus fala assim, Pedro, mas você já tomou banho, cara? Não é, Pedro, você não entendeu nada. Você vai entender depois, Pedro, tá? Você vai entender depois. Mas algo que é legal, Jesus não estava falando de pés ali, amém? Porque se ele lavou de todos, ele lavou também de quem? De Judas, concorda comigo? Depois de ter lavado, ele disse assim, agora, todos vocês estão limpos, menos... Opa, então pera lá. Ele lavou os pés de Judas, concorda comigo? Mas na sequência ele diz, olha, todos já estão limpos, menos um. E o texto diz, porque ele já sabia quem o iria trair. Então eu quero te trazer esse entendimento. O Senhor Jesus estava fazendo uma espécie, eu não quero entrar no quesito do que é isso, mas entenda. Ele está fazendo uma espécie de ato profético, amém? É mais ou menos quando você manifesta algo na terra simbolizando algo do céu. Seria um ato profético. Então ele lavou os pés dos discípulos. Mas na verdade ele estava simbolizando o que o Satanás tinha sujado de Judas? O coração. Gente, fica comigo, isso é importante. Satanás tinha sujado o coração de Judas. Amém? Não tinha a ver com os pés de Judas, tinha a ver com o coração de Judas. E é o que ele está falando. Querido, entenda uma coisa. Os pés falam da nossa movimentação. Repita comigo, os pés falam de movimentação. Lembra que eu falei dos aposentos? Sabe o que Jesus está querendo dizer com essa mensagem? É que eu e você somos chamados pelo Senhor para cuidar de pessoas. Você concorda comigo? Porém, se os meus pés eles estão sujos, o que acontece quando eu me sento na mesa do pastor Jefferson, na janta dele, mas os meus pés estão sujos?
que acontece com os travesseiros dele? Eu estou falando em parábola, amém? Aposentos fala de intimidade, fala de comunhão, fala de coração. Entenda de uma maneira profética isso nos dias de hoje. Se eu estou com meu coração sujo, eu for sentar na mesa do Jackson, eu sujo o coração dele também. Eu sujo a intimidade do Jackson. Vocês estão comigo? Se eu parei de me alimentar do Senhor Jesus, e agora eu tenho uma outra fonte de alimento, que vocês já ouviram e sabem quem é. E essa fonte de alimento começa a tomar conta do meu coração, a ponto de me contaminar, de me sujar. Aí o pastor me chama, vem aqui, vamos comer um cachorro quente ali. E eu vou ter um momento de partilha, um momento de comunhão com ele. Eu quero que você entenda que naquele momento de partilha, possivelmente eu vou também estar sujando o coração daquele que me convidou. Porque o meu é quem está, glória a Deus. Possivelmente você vai estar sujando o coração daquela pessoa. Eu preciso compartilhar com vocês também por qual motivo que isso iria acontecer. Vocês falaram que quando a gente caminha lá fora, né, na época de Jesus, de sandália, o que suja os nossos pés? Alguém falou. O pó? Pó da onde? Da terra. Pó da terra. Aí, é tão bom pregar com um profeta no ambiente. Não se prende só na matéria. O que suja a nossa movimentação? É o pó. Façamos, pois, o homem do pó da terra. Júnior, mas você falou que foi o Satanás quem sujou. E você acha que ele faz que jeito? Aparece para você? De leg vermelha, pata de cavalo, chifre. Como você acha que ele faz isso? Através de pessoas. Se ele aparecer lá na sua casa hoje, com tridente, a capa do Drácula, pô na porta, falar, eu sou o Satanás, vim sujar seu coração. O que acontece? Na hora. Então o que a Bíblia fala que ele faz? O próprio Paulo escreve sobre isso. Ele usa sapatinhos de algodão. O que ele está dizendo? Ele não demonstra o que ele vem fazer. Então entenda. Satanás sujou o coração de Judas, amém? Como que ele faz isso? Através do pó da terra. Ele usa pessoas para te contaminar, para sujar o seu coração. Glória a Deus. Júnior, isso é heresia. Beleza, vamos para Mateus 5, vem comigo. Abre em Mateus 5, Evangelho de Mateus. Mateus 5, verso 13. Se você não encontrou, acho que os meninos vão pôr ali. A gente ganha tempo. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que iremos salgar? Para nada mais, a não ser então parece que está fazendo algum sentido. Vou repetir. Nós somos o sal da terra. Ora, mas se o sal se tornar sem sabor, ele já não presta mais para nada, a não ser para ser lançado fora, e aí os homens vão pisar. Então eu quero que você entenda, ou nós somos sal, ou você vai estar sujando gente. Vou repetir, ou nós somos sal, ou nós vamos estar sujando pessoas. Só tem esses dois extremos. Aqui é Jesus quem está falando. Se não salgar, não presta mais para nada. Acabou a funcionalidade. Já era. Pode jogar fora, não presta. E aí os homens pisam. E aí você suja quem pisa ainda. Amados, lembra que a gente falava sobre cultura? Quando a gente fala de sal, você lembra daquele saquinho branco que a gente compra no mercado? Amém? É o natural. Mas quando você entende a cultura local e os objetivos, as funções do sal da época, vem comigo que vai talvez fazer um sentido diferente no seu coração. Amém? Hoje em dia você pega o sal da sua casa,
E você tempera lá a sua salada, o seu arroz, você realça o sabor. Mas deixa eu te falar, na época do Senhor Jesus, o sal era usado para algo mais importante do que salgar, no sentido de tempero, amém? Esse salgar que ele está falando não é dar tempero. Lembra quando Jesus fez aquele culto? Inclusive nós estamos lendo o começo dele, que demora 6 horas. O pessoal chega no final do dia e Filipe fala: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer com esse povo todo? O culto está acabando, né? Manda embora para eles ir pela cidade, comprar o que comer. Jesus dá uma nele e fala: dê você de comer, ué. Amém? Amados, lembra que tinha um menino que tinha 5 pães? Será que aquele menino chegou àquela hora? Que 2 peixes num alforge, lá é quente, não é? Não é? Como é que fica no alforge 6 horas, sem estragar? A cultura local. Lembra que esses dias eu trouxe uma pregação para vocês, que eu falava que em algumas casas antigamente tinha uma escada como essa, só que ela ia até o telhado, aqui já seria o telhado, ó. Aí eles subiam pela lateral, ficavam no telhado. Eles limpavam os peixes que pegavam, amém? Tirava aqui a barrigada, abria eles e cobria de sal. E pendurava em varais, como se fosse roupa na sua casa. Para quê? Para ele secar. Qual era a função do sal ali? Conservar. E evitar que estragasse. Agora volta. A minha e a sua função é conservar a terra. Amém? Conservar o mundo, protegê-lo, evitar que ele se estrague, evitar que bactérias se proliferem. Quando eu digo mundo, não falo planeta. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal. Não está falando do planeta, está falando das pessoas. Então ele está dizendo: se eu e você não estamos conseguindo mais proteger as pessoas, evitar que elas se estraguem, evitar que a bactéria se prolifere nela, e eu não estou falando de doenças físicas. Repito, o tema da mensagem era o quê? Coração. Se nós não estamos mais conseguindo fazer isso, meu querido, é porque provavelmente, o que nós estamos fazendo com as pessoas? Sujando elas. Estão comigo, gente? Glória a Deus. Deixa eu dar um time. Voltando ao saquinho de sal. Lembra do saquinho? Eu não sei nem se os meninos conseguem fazer isso agora, mas se não conseguir, tudo bem, gente. A gente não planejou. Vê se você acha para mim depósito de sal, Mar Morto. Se conseguir colocar, amém. Se não conseguir, não tem problema. Gui, fica de boa. Quando a gente lembra do sal, a gente pensa no cloreto de sódio, amém? Aquilo é sal refinado que você compra no mercado. O sal daquela época é diferente. Exatamente, pedra, você falou? Isso, é umas pedronas de sal que fica na encosta assim, do Mar Morto. Era de lá que a maioria deles pegava o sal, vocês estão comigo? Então, pensa aqui comigo, eu ia lá com a minha pá, com a minha picareta e ó, aí pegava aquele tijolão de sal e levava para cima da minha casa, aonde eu ia salgar os peixes que eu peguei para preservá-los e vender no mercado. Essa era a minha profissão. Aí qual que era o grande X da questão? Mas ali Jesus fala sobre o sabor. É porque o teste... Olha lá, gente. Consegue enxergar? Olha uma pedrona de sal aqui, ó. Era aquilo lá. Só que ali não é só o cloreto de sódio. Amém? Ali o sal não está puro. Deixa eu te falar, cloreto de sódio não perde o sabor. Pode pesquisar. O sal não fica insípido. Ué, Júnior, mas então você está contradizendo Jesus? Não, lembra da cultura deles. Ali não é sal puro, amém? Ali tem terra no meio, ali tem impurezas minerais. Então o que eu estou dizendo? Quando eu pegava uma pedrona de sal daquela e levava lá para cima da minha casa para salgar os meus peixes, o primeiro teste era esse. Bom, vou salgar uma porção. E eu pegava a minha faquinha e quebrava lá. Aí até virar aquele pozinho. Aí eu pegava ele e fazia assim. Tem sabor? Opa, se ainda tem um sabor, ele consegue preservar, proteger. Agora, se não tem sabor, é porque o cloreto de sódio, o sal, já foi embora. O que ficou? A terra. Amém? As impurezas minerais que ficaram para trás. Gente, vocês estão comigo? Vocês estão muito quietos. Cutuca um irmão, fala, não dorme não. Por favor, me ajuda aí. Não sei se me intimida, gente. Então,
o cloreto de sódio vai embora, fica só a terra para trás e outras impurezas minerais. Então eu pego aquilo ali, não, esse sal está insípido, está sem sabor, não vai preservar os peixes. Então o que eu fazia com aquele sal? Joga fora, não presta para nada. Glória a Deus. Eu sempre gosto de fazer isso. Você quer descobrir como que a gente faz para ser sal? Volta, a gente leu Mateus 5,13, volta no 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E na minha tradução está mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é humilde de espírito? Espírito é a nossa parte que comunica com Deus. É quando eu sou menos cabeça dura, amém? Quanto mais eu teimo com Deus, mais duro de espírito eu sou. Quanto mais eu cedo a Deus, mais humilde de espírito eu sou. Estão comigo? Bom, chorar de tristeza você já chorou provavelmente. Aqui está dizendo que você será consolado, glória a Deus. Bem-aventurados os mansos. Na nossa cultura não faz muito sentido, porque geralmente a gente pergunta isso para um bichinho, não é? Seu cachorro é manso? A gente não pergunta, pastor Jefferson é manso? Ninguém fala isso. Júnior, o que é ser manso? Já assistiu Chaves? Bom dia, dona Florinda. O que tem de bom? É o contrário, amém? Mansidão significa uma pessoa fácil de lidar, amém? Uma pessoa mais leve. Que mais? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é isso? É compaixão. Amém? Misericórdia, compaixão, tem a mesma raiz da palavra. É você se colocar na dor do outro. Amém? Se você usar o teu coração e colocar-se na ferida do outro, pessoas farão isso com você também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Sabe por que a igreja não está vendo mais Deus? Estão comigo? Sabe por que a igreja não enxerga mais Deus? Sabe por que é mais fácil a gente se ferir aqui dentro do que lá fora? Eu queria pregar outras coisas, gente. Se eu não prego, é como um fogo cerrado em meu peito. Jesus fica me incomodando. Eu dou logo de ano. Eu falo, toma, você se vira com Jesus aí. Não tem nada a ver com isso. Bem-aventurados os pacificadores. Você sabe o que é um pacificador? É quem promove a paz. O Jefferson está brigado com o Miguel. Aí eu faço uma fofoca para piorar o trem aqui. Joga gasolina em tudo. Sabe o que é um pacificador que será chamado filho de Deus? Jefferson, ele não falou porque quis. Miguel, ele estava nervoso. Ele não é daquele jeito. Senta com ele e conversa. Promova a paz e você será chamado filho de Deus. E bem-aventurados aqueles que têm sido perseguidos por causa da justiça. Você é feliz se fizer essas coisas e você será perseguido por elas. Amém? Bem-aventurado. Você é feliz se você for perseguido fazendo essas coisas. Porque assim aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. Ei, o subtítulo aqui foi a Sociedade Bíblica quem colocou. O culto de Jesus ele não separou por pauta não. Emenda, tá? No 13 fala o quê? Vocês são o sal da terra. Sabe como é que o sal perdia o sabor? Onde que eles guardavam? As pedronas de sal. Aí ele provava um pedaço. Ó, tá temperado, tá dando gosto ainda, pode usar. Só que de vez em quando eles chegavam e iam provando. Ia ficando sem sal, ia ficando insípido. Sabe por quê? Porque chovia. Amém? E aí o sal vai embora com a água. Fica só
Vou repetir. O sal, ele se move junto com a água. Aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de águas. Rios. Sabe, irmãos, a igreja tem que voltar a se mover pela palavra. O sal, ele se move com a água. E às vezes o que está faltando para muita gente, às vezes lá fora, não é uma pregação dura, amém? Às vezes não é você cobrar mais ele, às vezes é sal. Um dia o profeta Eliseu chegou num lugar e os irmãos chegaram e falaram: profeta, tem um problema, a água aqui é ruim, amarga, a água aqui não tem quem bebe. E nós que somos carnais, qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer? Então vou sair da igreja. Pera, tem profeta nesse lugar? Então não sai da igreja. Pega sal e joga na fonte das águas. E as águas se tornaram boas até os dias de hoje. Amém? Então, querido, a gente tem a mensagem aqui, o louvor. Gabriel me salvou hoje, hein, Gabriel? Só que, se daquela porta para fora, eu não consegui ser manso com o Jackson, eu não consegui ser misericordioso com o Mauro, eu não consegui promover a paz entre a Letícia e a pastora. Não estão brigados não, estou brincando. Eu não presto para nada como cristão. Eu sei que é duro de ouvir isso, mas é Jesus, amém? Resolva com ele, por favor, não tem nada a ver com isso. E sabe o que vai acontecer se eu parar de prestar para cuidar das pessoas? Eu vou ser lançado. E aí o final você já sabe. Então, amado irmão, a minha oração essa noite, eu queria até, pastor Jefferson, isso é coisa de profeta, você fica meio viajando na maionese. Falei, vou pegar uma bacia, vou lavar o pé de todo mundo, só que não tem a ver com sujeira dos pés, amém? Tem a ver com o quê? O coração. Eu tô nem aí com o seu pé, cara. Amém? Tô nem aí com o seu pé. Mas o Senhor está se importando com o seu coração essa noite. Amém? Eu quero convidar os sais, não sei nem se sal no plural fala desse jeito, me perdoe a gramática. Mas eu queria convocar vocês a se moverem com as águas, amém? Amado, eu estou falando isso porque, pastor Jefferson, durante muito tempo da minha vida, eu achei que dava para levar o ministério o coração sujo, e não dá. Amém? Se nós tivermos resquícios, Júnior, vou te dar um exemplo prático do que é ter o coração sujo. Vamos para a Bíblia que nós estávamos lendo. Lembra do Judas? Eu estou na mesa com meu irmão, só que o meu coração já o sentenciou. Júnior, mas eu nunca fiz isso. Fez. Eu já fiz. Você também já fez. No culto passado eu estou aqui trocando o cálice com o Miguel. Toma, Miguel, pega aqui o cálice, eu pego o dele, dou para a pastora, depois pego aqui. Só que quando eu olho para o Miguel, meu coração pensa, esse é o mentiroso da igreja. Aí eu troco lá e falo, ó, esse daqui foi o que traiu a esposa. Ó, esse daqui é o fumante da igreja, não conseguiu largar o vício. Entende que você está sorrindo para ele, está trocando o cálice, o sangue do Senhor com ele, mas o teu coração já o sentenciou pelo pecado dele. Vocês estão comigo, gente? Então deixa eu te falar, se o meu e o teu coração estiver desse jeito, nós não conseguimos cuidar de ninguém, cara, esquece isso aí. Você não vai cuidar, você não vai proteger ninguém. Você não vai preservar ninguém da bactéria, pelo contrário, você vai sujar as pessoas que sentarem com você. Glória a Deus. Então, amado, eu quero convocá-los essa noite, amém? Eu sei que vocês acreditam na palavra do Senhor. Eu quero convocá-los a se mover com ela. Pegue as sentenças do seu coração, amém? Pegue aquilo que você já decretou no teu coração sobre pessoas. Sabe o que eu fico pensando? É que não é legal você definir pessoas pelo erro dela, pelo pecado dela. Porque se a gente for fazer assim, eu vou ter que chamar Davi de adúltero e assassino. E como é que Deus o chama?
eu preciso. Moisés, a gente tem que parar de chamar de pai da lei, de profeta libertador. Eu tenho que chamá-lo de assassino. Amém? Salomão, eu tenho que parar de chamá-lo de homem mais sábio que pisou essa terra. Eu tenho que chamá-lo de idólatra. Você sabia? Não sabia disso, né? Salomão no fim da vida queimou incenso aos Baalins. Se a gente for definir os nossos irmãos pelos erros que eles cometeram, cara, isso aqui não fica de pé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que tiverem o coração limpo, porque esses vão enxergar a Deus. Eu quero te convidar essa noite, não vou chamar ninguém aqui, porque não é sobre vir aqui, se ajoelhar e... é você sair daqui com as águas, amém? É você se mover com as águas. A água atinge você, você deixa as impurezas para trás, larga a terra aqui e sai somente o sal. Amém? Se mova, Júnior, como que eu faço isso? A partir de hoje, seja misericordioso, promova a paz, seja manso de espírito, seja humilde de espírito. Se você fizer isso lá fora, certamente sua casa estará protegida, certamente os seus filhos estarão preservados, certamente aqueles que sentam na sua mesa não terão bactérias se proliferando na vida dele. Glória a Deus. Vocês entenderam a mensagem, gente? Bendito seja Deus. Vamos orar. Oh, Jesus. Fica de pé no seu lugar. Águas em sobre